capítulo 43, do versículo 1 ao 5, depois nós vamos ler o 18 e o 19. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Vou acompanhar lá, irmão. Deixa eu ver se está aqui. Também está aqui. Glória a Deus. Mas agora, assim diz Yahvé, que te criou, ó Jacó, e que te deu por forma, ó Israel. Não temas, porquanto eu te salvei. Convoquei-te pelo teu nome. Tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando caminhares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Yahvé, teu Deus, o Santíssimo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e Cuxi, a Etiópia e Sebá por ti. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu muito te amei, darei homens por ti, e povos pela tua vida. Não temas, porque eu sou contigo, e trarei a tua descendência desde o Oriente, e até a juntarei desde o Ocidente. O 18. Não vos lembrei dos acontecimentos passados, nem considereis os fatos antigos. Eis que realizo uma nova obra que está para acontecer. Não percebestes ainda? Porém um caminho no deserto e rios no ermo. Amém, queridos? Dá um glória a Deus bem alto aí. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, no Velho Testamento está recheado de tantas vezes que o Senhor quis trazer o povo para Ele. Mas o povo, irmãos, às vezes é de dura serviço, é de um coração duro e muitas vezes desobediente. E Deus, irmãos, para trazer para a presença dEle, às vezes Deus ele dá um castigo para o povo. Isso aconteceu muito lá no livro de Juízes. Muitas vezes o juiz ia lá, intercedia o povo voltava para Deus, e aí o povo desobedecia novamente, e todo aquele ciclo novamente, depois veio os profetas, o povo desobedecia, o profeta ia lá, trazia lá a palavra de Deus, e assim, irmãos, o Israel de Deus sempre estava nessa situação, e aqui não era diferente. O povo estava no exílio da Babilônia. E a Bíblia diz que havia muita tristeza, porque o povo, irmãos, tinha se afastado de Deus. Imagine você numa terra estranha, longe de Jerusalém, longe da terra deles. E é interessante, irmãos, que a Bíblia vai nos dizer que o povo estava exilado e havia uma cegueira espiritual tão grande, que o povo não tinha vontade nem de louvar, o povo não tinha vontade de adorar. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, que lá no Salmo 137, a partir do 1, se der para colocar, Salmo 137, versículo 1, eles dizem, o povo lá, os caldeus, falava para eles entoar um cântico novo, mas eles longe da terra, eles estavam tristes. Olha lá o que diz, olha. Junto aos rios da Babilônia, sentamo-nos a chorar, com saudade de Sião. Nos salgueiros que lá existiam, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos, nos pediam para entoar belas canções, e aos nossos opressores, que fôssemos alegres. Eles falavam para eles, olha, canta um cântico novo para a gente. E eles, tristes, eles não queriam cantar. E eles continuaram. Disseram assim, como, porém, haveríamos de cantar as canções do Eterno numa terra estranha?
irmãos, eles estavam numa terra estranha. Será que hoje, irmãos, nós temos todas as oportunidades de estar na casa do Senhor, todas as chances de estarmos na casa do Senhor, e muitas vezes, irmãos, por algum motivo a gente segura, às vezes fica em casa, e dando para vir para a igreja, a gente às vezes fica no nosso lar. Às vezes, irmãos, é por trabalho, às vezes é por outras situações, amém? Mas, se você tem condições de vir, irmãos, venha. O povo estava longe do templo, o povo estava longe da presença de Deus, em terra estranha, e eles estavam com saudades. Então, que esta saudade, irmãos, de sempre estar na casa do Senhor, que esteja latente em nosso coração, que esteja viva em nosso coração para adorar e para louvar a Deus. Amém? Nos dias de hoje, irmãos, vivemos tempos de incertezas, crises financeiras, enfermidades, insegurança, violência, desafios, irmãos, nas nossas vidas, que às vezes nos traz medo. Não é assim, irmãos, o dia a dia nosso? Às vezes o desafio, às vezes nós temos desafio. E os desafios que às vezes vêm para nossas vidas, às vezes nós ficamos com medo. Será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Será que eu vou para a direita? Será que eu vou para a esquerda? E fica nessa dúvida. E às vezes, essa dúvida às vezes traz medo em nosso coração. Mas eu te digo nessa noite, irmãos, que você tem que ter fé. E a sua fé, o medo não pode ser maior que a tua fé. E é isso que nós vamos falar nesta manhã, irmãos. Você que está aqui nesta manhã, eu não sei como você veio, não sei como está a tua vida, mas eu declaro na tua vida, irmãos, eles estavam tristes, vontade de louvar a Deus, mas eu quero que você erga a tua mão, em nome de Jesus, irmãos, profetizo na tua vida, que o tempo de cantar chegou, tempo de alegria, tempo de paz, tempo de graça, tempo de prosperidade, tempo de vitória, em nome de Jesus. Dá um glória a Deus bem alto, irmãos. Aleluia! Tempos, irmãos, de mudança, um novo tempo para a tua vida, irmãos. Amém? Aleluia! O tempo de cantar chegou. E aí, irmãos, ele começa a falar desse texto. Ele começa a narrar esse texto. O profeta Isaías, através da palavra de Deus. E ele diz no versículo 1. Então, a primeira lição que nós aprendemos aqui, a fé nos lembra quem somos e a quem pertencemos. Olha o versículo 1. Isaías 43, versículo 1. Aleluia. Mas agora, diz assim, diz Yahvé. Yahvé é Deus Todo-Poderoso, que te criou, ó Jacó. Irmãos, é muito interessante que ele fala de Jacó, porque Jacó, ele fala de aliança, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E é interessante, irmãos, que ele trata isso de uma forma tão linda, tão tremenda. Por quê? Porque Jacó, irmãos, ele significa enganador. O nome Jacó significa enganador. Enganador. E ele traz nessa palavra um tremendo dizer que é o seguinte: quando Jacó estava fugindo lá do seu sogro, ele foi para o vale de Jaboque. E lá ele teve um encontro com Deus. E nesse encontro tremendo com Deus, Jacó, ele falou para o anjo: olha, você não vai embora, enquanto você não me abençoar. E isso, irmãos, ele lutou com o anjo e foi até a alvorada, até a alva, ou seja, até o amanhecer. E ali ele foi transformado. Então, irmãos, que nesta manhã, a minha vida e a sua vida sempre esteja num processo de transformação. Esse Deus que nos criou, esse Deus que nos transforma, esse Deus que nos dá vida,
Ele quer sempre estar mudando as nossas vidas, amém? Aleluia! Quando você está aqui, irmãos, esse Deus que nos criou, porque nós somos fruto, nós não somos, você não é, irmãos, fruto do acaso, mas você é amado por Deus. E nós, irmãos, quando estamos aqui, adorando a Deus, esse Deus que transforma, que muda, Ele que nos criou, que nos formou, Ele também, quando você está aqui para adorar e exaltar o nome dEle, Ele visita a tua casa, Ele visita você. Quando você dá um glória a Deus, Ele quebra a corrente lá. Quando você dá um aleluia, quando você louva a Deus, Ele abre as portas da prisão lá. Em nome de Jesus, irmãos. Lembra lá de Paulo e Silas na prisão? À meia-noite, irmãos. Eles começaram a louvar e adorar a Deus. As cadeias quebraram. As portas das prisões se abriram. E eles foram libertos. E nós cremos na libertação do Senhor nesta manhã. Em nome de Jesus, irmãos. Aqueles que são seus, aqueles que estão na sua casa, nós declaramos o nome de Jesus pela palavra, pela profecia, pela promessa dEle, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém, igreja? Só creia nisso. Glória a Deus. Irmãos, o povo estava saindo da prisão. O centurião, irmão, já ia se matar. Ele ia se matar. Paulo falou, opa, outro lá, não faça isso que estamos todos aqui. Mas o que eu preciso? O que eu preciso para me salvar? Perguntou para Paulo. Paulo disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Promessa de Deus para a tua vida, irmãos. Dá glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele nos formou, ó Israel. Irmãos, quando Jacó é transformado, que significa enganador, o anjo fala para ele, já não mais se chamará Jacó, mas se chamará Israel. E Israel significa príncipe de Deus. Você é princesa e você é príncipe de Deus. Fala para o irmão do teu lado aí, olha. Você é homem, príncipe, você é mulher, princesa, aleluia, você é amado por Deus, Ele te criou e Ele te formou, aleluia. Salmo 139, 13 a 16. A palavra de Deus diz assim, tu formaste o íntimo do meu ser, olha irmãos, a palavra é tremenda, irmãos. E me teceste no ventre da minha mãe. Graças te dou pela maneira extraordinária como fui criado, pois tu és tremendo e maravilhoso. Sim, minha alma o sabe muito bem. Meus ossos não eram encobertos quando fui formado, ocultamente e tecido nas profundezas da terra. Teus olhos viam meu embrião, e em teu livro foram registrados todos os meus dias, prefixados, antes mesmo que um só deles existia. Amém? Irmãos, Deus te conhece antes da fundação do mundo, irmãos. Isso não é pouco, não. Você é uma bênção de Deus. Você é amado por Deus. Você foi criado pelo Senhor. E Ele fala assim, mais ainda, Ele te remiu. A ideia aqui é de redenção. Nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, irmãos. O preço não foi pago nem por prata, nem por ouro, mas foi pelo precioso sangue de Jesus, que nos libertou, que nos salvou, e que está à direita do Pai o Todo-Poderoso, e que nos dá vitória, e se Ele nos deu vitória, Ele venceu, e se Ele venceu, você também vai vencer, amém, igreja? Louvado seja o teu nome. Então, Ele nos remiu, e a ideia aqui é de redenção, e mais ainda, irmãos, continua,
A redenção de Jesus, ele pagou o preço da nossa salvação, garantindo a segurança eterna. Mas tem mais, irmãos. Ele te chamou pelo nome. Ou seja, você tem uma identidade. Você não foi obra do acaso. Ele te deu uma identidade. Você, irmãos, aonde você vai? Você já viu, irmãos? Não sei se aconteceu alguma vez com você, que você vai em algum lugar e as pessoas falam assim, nossa, esse rapaz, essa moça, ela tem algo diferente. Ela tem algo diferente. Ou seja, você é filho do rei, você tem uma identidade. Louvado seja o nome do Senhor. E mais ainda, irmãos, ele diz assim, no versículo 1 mesmo, no final, ele diz assim, tu és meu. Você pertence a Deus. Você é propriedade exclusiva de Deus. Irmãos, em Romanos, no capítulo 8, ele diz assim, que nos pode separar do amor de Deus? Você sendo propriedade dele. Romanos 8, 38 e 39. Portanto, estou seguro que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Em tempos de incerteza, lembre-se de que você pertence a Deus e Ele cuida de você. Amém? Diga para o irmão que está ao teu lado, Ele cuida de você. Ele cuida de mim e cuida de você. Irmãos, só um testemunho rápido aqui. Passei por uma cirurgia faz há pouco tempo e já agradeço pelas orações. E eu fiquei, não por causa da cirurgia, mas pelo medicamento que foi tomado, né, me fez muito mal. Eu fiquei, sabe quando você fica empazinado? Você fica cheio, né? Eu não sei, era uma bola, era um negócio estranho. Aí, irmãos, eu falei para a irmã, falei, olha, faz o seguinte, hoje, depois a gente tomou um café, fala, faz o seguinte, hoje à noite, você faz um caldinho para mim? Irmãos, aquela coisa de marido, fala, faz um caldinho, uma coisa especial, né? Eu não estou legal, né? E aí, a gente foi no mercado e ela comprou. Falei, você quer caldinho do quê? Pode ser de abóbora, cabotiã? Falei, pode bem. Ai, irmãos, que delícia. Aí, o que acontece, irmãos? Falei, olha, vou nem almoçar, porque mais tarde a gente vai lá no mercado, vai no hospital, e eu vejo, uma coisinha, né? Fazendo uma coisinha simples, a gente volta, e você faz o caldinho para mim. Olha como Deus, Ele cuida de você, irmãos, dos mínimos detalhes. E aí, irmão, cheguei no hospital, pensa num médico fino, irmão, um jovenzinho, mas educado. Porque os médicos às vezes é meio bruto, né? Mas seu Álvaro, sentei lá e ele começou a examinar. Ele falou, olha, assim, fazendo os exames aqui, não é nada, mas eu já vi aí o seu histórico, ou seja, ele puxou a capivara lá. Eu já vi o seu histórico, né? Você teve isso, você teve aquilo, você fez uma cirurgia aqui? Falei, eu fiz. Falei, então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um exame de imagem e vamos fazer um exame de sangue. Falei, tá bom. E eu com fome, irmão, que já era 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, porque o exame no mínimo é 2 horas. Vai no hospital para você ver, fica lá um bom tempo. E fiquei lá umas 2 horas. E esperando, irmãos, o exame sair. Aí eu falei para a enfermeira, primeira vez que eu falei, ô enfermeira, não tem um café, um chazinho aí, uma bolachinha, porque eu estou sem comer. Falei, eu vou ver para o senhor. Irmãos, e nada de vir. Nada de vir. O médico me chamou lá, por volta de umas 8 horas da noite, 20 horas, umas 8 horas da noite. Ele falou, seu Álvaro, o exame de imagem não deu nada. Consta algumas coisas antigas, não deu nada. Mas o exame de sangue deu
um PCR alto. O que é o PCR alto? Uma inflamação no corpo, né? Eu falei, doutor, então eu já posso ir embora que, né? Vou embora, vou me alimentar. Não. Porque eu puxei aqui a sua capivara, eu puxei aqui, você vai ficar internado. Eu falei, não é possível, gente. Não é possível. Irmãos, naquela hora, era umas 8 horas da noite, era 10 horas da noite e não tinha saído ainda o resultado dos exames. O resultado não, o pedido lá de internação. E ficou, irmãos. E eu falando, não vai vir aquele chazinho? Eu vou ver para o senhor. E nada. Não vai vir? Não vai. Irmão, quando foi beirando quase 1 hora da manhã, liberaram lá e eu fui para o quarto. A primeira coisa que eu cheguei lá no quarto, quando eu vi enfermeiro, eu falei, moço, lá na enfermaria, me falaram que havia um chazinho, uma bolachinha, porque é normal de vir. Você pode trazer para mim que eu estou sem comer. E a minha esposa também, traz para ela também. Irmãos, demorou um pouquinho, mas lá para umas 2 horas da manhã chegou. E quando chegou, irmãos, olha a bênção, irmãos. Deus cuida nos mínimos detalhes. Quando veio na bandeja, quando abri a bandeja, o que era? Caldo de abóbora cabotiá. Dá glória a Deus. Deus é bom. Deus é tremendo. Ele cuida de você. Você é dele. Aleluia. Irmão, mas caiu que nem uma luva. Minha esposa me lembrou. Falei, bem, você pediu o caldo, dá o caldo aí. Falei, Deus é bom. Amém, igreja? Oh, Deus. Aleluia. Então, a primeira, irmãos, é a gente ter fé para nos lembrar quem nós somos e a quem nós pertencemos, ou seja, do Senhor. Amém? Você não lembra, você não está aqui por acaso, por engano, irmãos. Você não foi feito aí de uma explosão cósmica, ou veio do macaco. Não, irmãos, você é do Senhor. Amém? Segundo lugar, irmãos, a fé nos dá certeza da presença de Deus em nossas dificuldades. A palavra de Deus diz assim, capítulo 43, versículo 2. Isaías 43, versículo 2, está lá. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando caminhares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Irmão, isso aqui é tremendo. 3 elementos, irmãos, é uma figura que simboliza 3 elementos aí e que simboliza as dificuldades das nossas vidas. Quando ele fala em águas, irmãos, as águas dos rios representam os desafios incontroláveis, como as dificuldades que enfrentamos. Mas Deus nos promete que não seremos destruídos. Amém? Irmãos, em todas as áreas das nossas vidas, nós vamos ter as dificuldades. Veja bem, irmãos, Deus não está prometendo para nós que nós seríamos livres dessas coisas, das dificuldades. Mas Ele promete algo tremendo, que em todas as situações da tua vida, Ele está com você. Ele está com você. Eu não sei, irmãos, de repente você está passando por um processo difícil, Ele está lá com você. Você está no leito, Ele está lá. Você está lá com alguma enfermidade, Ele está com você. Você está no seu trabalho, há uma perseguição, Ele está lá com você. Então, irmãos, as dificuldades da vida, Ele vai estar sempre do teu lado. Amém? Irmãos, certa feita, Jesus chama os seus discípulos. E Jesus, irmãos, tinha ministrado, tinha ensinado, falou várias parábolas. Depois você confere lá em Marcos, no capítulo 4. Várias parábolas. E ele chega para os seus discípulos e fala assim, olha, passemos para outra banda. Porque lá do outro lado, irmãos, havia uma cidade chamada Gadara. E lá tinha um homem que estava endemoniado. E Jesus tinha uma obra lá. Então, quando ele fala, chama os seus discípulos para ir para lá, no meio lá do mar, lá do lago, irmãos, começa uma tremenda tempestade.
Jesus, irmãos, ele tem duas naturalidades. Não é duas personalidades, mas é duas naturalidades. Ele é 100% Deus, 100% homem. E como homem, ele estava cansado, irmãos. A batata estava assando lá no barco, as ondas batendo no barco, o vento chacoalhava o barco, a água entrando no barco, e Jesus estava descansando. E os discípulos disseram: Mestre, não importa que perecemos? Só que, irmãos, quando ele acorda, aleluia, ele repreende o vento, e ele diz para o mar: aquieta-te, sossega. Irmãos, ele conhece o seu problema pelo nome. Eu não sei como você entrou aqui nesta manhã, mas ele conhece o que você está passando. Eu não sei, irmão, se é uma dificuldade no trabalho, eu não sei se é uma enfermidade, eu não sei se é um problema no casamento, eu não sei se é um desgaste, irmãos, do casamento, filhos nas drogas, filhas, irmãos, ideologia de gênero, eu não sei, irmãos, mas ele conhece a sua dificuldade, e ele te diz nesta manhã: olha, não temas, eu estou contigo, eu te tomo pela mão direita, e eu te ajudo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ele que está com você, igreja, nos momentos mais difíceis da sua vida. Aleluia. O fogo simboliza as provações. Olha, ele passou pela tempestade, pelas provações da vida. O fogo simboliza provações e perseguições. Mas Deus nos protege para que não sejamos consumidos. Quando você fala de fogo, irmãos, você já lembra lá do Sadraque, Mesaque e Abednego, onde foi levantada uma estátua e falaram para se prostrar, e quem não se prostrasse aquela imagem ia ser lançado no fogo, na fornalha ardente. Porém, irmãos, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se prostraram. Eles foram lançados naquela fornalha. Porém, irmãos, lá havia um quarto homem. E o Nabucodonosor falou: mas tem um homem lá. O que é aquilo lá? Nós lançamos 3, tem o quarto? O que está acontecendo? Irmãos, só queimou as ataduras ali que foram onde ele foi amarrado. Nem o fio de cabelo, nem foi chamuscado, irmãos. Eles saíram de lá ilesos. E todos aqueles homens tiveram que prostrar ao Deus de Israel. É esse Deus que você serve. É esse Deus que você venera. É por isso que você está na manhã, para adorar Ele. É Ele que te dá o livramento. Mas como falar de provações, irmãos, se nós não comentarmos algo sobre Jó? Jó era um homem reto, íntegro, temente a Deus e que fugia do mal. Mas Deus autorizou o inimigo provar ele. Ele perdeu tudo, irmão, tudo. Até o ponto da sua esposa chegar: olha, amaldiçoa esse Deus, e morre. E lá, no auge, irmãos, daquela tempestade, ele brada, que ele tinha perdido tudo, irmãos, perdeu a saúde. Só estava o fiapo, irmãos. Só o pano e a caveira. Ele estava doente. Alguns historiadores falam que era uma lepra. E ele, no meio desse furacão, ele declara: o meu Redentor vive e por fim reinará sobre a terra. E no capítulo 42 ele declara porque ele teve um encontro com Deus. Ele teve um encontro com o Senhor no redemoinho. E Jó declara: eu conhecia o Senhor só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Deus restituiu tudo o que ele tinha perdido. Também nesta manhã eu declaro na tua vida, pela palavra de Deus, pela promessa de Deus, é Ele que restitui, é Ele que me restitui, Ele que te dá o trabalho, é Ele que te dá os projetos, é Ele que faz você, irmãos, andar, caminhar e guardar os teus passos e os teus caminhos, é Ele que te prospera, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Às vezes, irmãos, essa provação pode ser por meio, às vezes, de calúnia, de mentiras,
de invejas. Lembra de José? José, irmãos, os próprios irmãos dele, às vezes, irmãos, as pessoas da nossa própria família, tem pessoas que são ruins, meu irmão. Havia as 12 tribos, e a família de José arrumou para ele, enciumada, porque o pai, o Jacó, dava toda a assistência ali para José. E enciumado, os irmãos dele tomaram José, jogaram numa cisterna, mas Deus estava com ele. José, irmãos, foi vendido, foi levado, pagaram lá um valor, levado para o Egito. E lá no Egito, na casa de Potifar, teve lá a esposa de Potifar, e numa mentira tremenda, simulou, mentiu, falando que José que atacou ela, mas na verdade foi ela que atacou José, para ir para a cama com José. E Potifar, irmãos, mandou José para a cadeia, ou seja, mentiras, calúnias. Só que quando José está na cadeia, irmãos, a palavra de Deus fala que Deus estava com ele. Passou um período, José foi chamado na presença de Faraó, e lá Deus deu a interpretação de sonhos para ele, e ele, irmãos, de prisioneiro, ele se tornou o governador daquela terra, irmãos, governador. Deus, irmãos, tudo vai ter, Deus tem um processo na vida de cada um. Talvez você está passando por um processo de dificuldade, talvez você está passando por um processo de desemprego, de enfermidade, mas Deus está olhando a tua causa, Deus cuida da tua casa, Deus guarda os teus. E era um momento difícil de José, mas Deus, no final das contas, de humilhado, ele foi exaltado, governador do Egito. Dá um glória a Deus, irmãos. O Senhor não abandona os seus. Confia que Ele está com você nas tempestades da vida. Irmãos, quando você honra a Deus, o Senhor te honra. Presta atenção, irmãos, nesse vídeo. Tem um videozinho curto, vou pedir para a Letícia colocar. E esse é num campo do trabalho, mas pode ser em qualquer área da sua vida. Presta atenção, irmãos, como Deus honra os seus filhos. Basta você honrar Ele. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Está dando probleminha lá, mas já já vai passar, irmãos. Tem fé. Aleluia. Oh, glória. É para você ir até a sala do patrão, certo? Olá, Sr. Martínez. Sente-se. Obrigado, senhor. Produziu bastante no seu primeiro mês aqui. Fez um bom trabalho. Agradeço muito por estar aqui. Sr. Martínez, o motivo de eu chamá-lo aqui é que eu estou procurando mais um gerente para supervisionar o transporte e estoque. Exige mais responsabilidade, mas paga mais. Seria do interesse do senhor? Claro que sim. Antes da decisão final, eu gostaria que trabalhasse um turno nesse departamento semana que vem. Vai ver uma lista de 17 engradados que vão chegar. Mas um dos engradados irá para um galpão separado. Sr. Martínez, quando fizer o relatório, eu gostaria que colocasse que recebemos 16 engradados. Vão chegar 17, mas quer que eu escreva 16? É isso mesmo.
Eu tenho outro objetivo para o engradado extra. Está no meu time, não está? Porque não posso usar pessoas que não estejam no meu time. É o seguinte. Pense e me dê uma resposta amanhã às 10 da manhã. Mas preciso saber. Se você quer mesmo esse cargo. Boa noite, senhor. Ravi, precisamos deste emprego. Pela primeira vez em um ano conseguimos pagar as Eu contas. sei, Carmen, mas ele deixou bem claro. Se eu não jogar no time, ele não me quer lá. Talvez não seja errado, só parece que é. Ele é o dono da fábrica. É, mas me pediu pra pôr uma informação falsa, Carmen. Me pediu pra mentir. Quando tem que dar uma resposta pra ele? Às 10 horas. Ravi, se ele te demitir, promete que vai ligar pra mim. Se não ligar, eu vou saber que tá tudo bem. Ravi, eu não quero ter que voltar. Bom dia, senhor. Bom dia, Sr. Martinez. Como está esta manhã? Bem, obrigado. E o senhor? Eu ainda não sei. Por favor, sente-se. Acredito que teve tempo para pensar em nossa conversa de ontem. Sim, senhor, eu tive. E o que decidiu? Está no meu time? Senhor Tyson, agradeço muito por ter um emprego aqui. Mas não posso fazer o que pediu. E por que não? Porque é errado, senhor. E seria uma desonra para meu Deus e minha família mentir no relatório. Sabe o que pode acontecer com seu emprego aqui? Sim, senhor, eu sei. Javier, posso apertar sua mão? Meu jovem, você me deu a resposta certa. Procuro alguém para gerenciar o transporte e estoque e, sinceramente, você era a última pessoa da minha lista. Mas preciso de alguém de confiança. Você aceita o cargo? Ajustaremos seu salário. Seria uma honra, senhor. Ótimo. Então o cargo é seu. O Walter vai dar todos os detalhes a você e eu avisarei os funcionários na segunda. Meus parabéns, Javier. Ai, Javier. Obrigado pela integridade. Isso é raro. Muito bem, Javier. Depois de 6 candidatos, eu estava ficando desanimado. Aleluia. Mais um pouquinho. Carmen, seja forte por ele. Alô? Carmen! Ravi, tudo bem, amor? Vai ficar tudo bem, a gente vai conseguir, vamos superar isso. Não, Carmen, me escuta. O senhor sabia que íamos passar por isso. Eu não fui demitido. Eu sei, amor, tudo bem. Carmen, você não tá me ouvindo. Eles não me demitiram. Eles me promoveram. O quê? Era um teste, Carmen. Eu passei pra gerente e vão aumentar meu salário. Um teste. Eu fui promovido, Carmen. Querida, vai ficar tudo bem.
amo você, Carmen. Fala pras crianças que eu as amo também. E que Deus atendeu nossas preces. Eu vou falar, Ravi. Eu também te amo. A gente conversa depois. Graças a Deus. Graças. Glória a Deus, irmãos. Integridade. Irmãos, não importa o que você pode estar passando. Não importa. É o versículo 4, ele vai dizer isso. Quando você honra a Deus. Falar a verdade. Porque às vezes nós somos pegos, irmãos, para proceder com mentiras, às vezes com calúnia. E isso é uma aprovação para nossas vidas. E nós temos que se mostrar sempre íntegro. Amém? Isso diz no versículo 4. Isaías 43, 4. Viste que fosse precioso aos meus olhos, digno de honra. Quando você honra a Deus, Deus te honra. Muito te amei e darei homens por ti e os povos pela tua vida. Amém, queridos? Para concluir, versículo 18, diz assim: não vos lembreis dos acontecimentos passados, nem considereis os fatos antigos. Irmãos, esquece o passado. Erga a tua cabeça. Siga em frente. Vamos seguir em frente, irmãos. Às vezes o medo quer parar. Às vezes pessoas querem nos parar. Mas ele está falando, siga em frente. Siga em frente. Olha o que ele diz mais no 19. Eis que realizo uma nova obra. Ou seja, uma nova situação para a tua vida, um novo tempo para a tua vida. Você veio aqui nesta manhã. Eu declaro na tua vida, irmão, um novo tempo. Um novo tempo, novas perspectivas, novos projetos na tua vida. Em nome de Jesus, meu irmão. Amém? Eu faço novas todas as coisas. Coisas novas. Amém? Ele continua, não percebestes ainda? Porém um caminho no deserto. Deus põe um caminho, irmãos, aonde não tem. Irmãos, Deus é tremendo. E ainda ele fala, colocareis rios no ermo. Ou seja, onde que é só areia, ele coloca um rio para te abençoar. Aplauda Jesus, amém? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Ei, caramba. Aleluia. Aleluia. Oh, Jesus tremendo. Vamos adorar a Deus, irmãos? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Se coloque de pé. Vamos adorar ao Senhor nessa manhã. Ele é o nosso Deus, não há outro como Ele.
negar o teu poder, o teu poder. A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou, toda honra, toda glória. A Ele que comigo está e nunca me abandonará, toda honra, toda glória. A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou, toda honra, toda glória. A Ele que comigo está e nunca me abandonará, toda honra, toda Declare a Ele. a Ele, Adore. a Ele, toda. Ele te enxergou e te resgatou. A Ele que comigo está, toda. A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou, toda honra, toda glória. A Ele que comigo está e nunca me abandonará, toda honra, toda glória. Tu és Deus. Tu és Deus, quem sou eu pra negar o teu poder, o teu Mais uma poder. vez. Tu és Deus, quem sou eu pra negar o teu poder. Aleluia. Glória a Deus! Aleluia!